Hey guys, how are you today? Hoje a gente vai ver dois futuros, futuro simples e o futuro do pretérito. São dois tempos que a gente usa bastante em inglês, mas muita gente confunde esses dois auxiliares verbais. Então, os dois auxiliares verbais que a gente vai ver no futuro são o will, que a conjugação dele, quando a gente faz para português, vai ser a, irei, jogarei, pularei, entendeu? Cada pronome a gente vai ter uma conjugação em português, mas em inglês a gente sabe que o auxiliar ele não é conjugado e muito menos o verbo em inglês, certo? Depois eu vou explicar melhor. E a gente vai ver o would. Então, o will é o futuro simples e o would é o futuro do pretérito, porque a conjugação dele em português vai ser ia. Eu iria, eu jogaria, eu pularia, eu correria, por aí vai. Então, quando que a gente usa o futuro simples? Usamos para expressar ações que irá acontecer neste momento ou ações que irá acontecer após 30 dias. Bom, esse após 30 dias é alguma previsão do que a gente acha que vai acontecer. Não precisa ser exatamente daqui 30 dias, mas só para a gente ter uma formulação, para a gente ter uma noção de quando usar e quando não usar. Por quê? Porque o futuro, o outro futuro que a gente vai ver nas próximas aulas, é o futuro imediato. O futuro imediato é quando a gente usa até 30 dias. Mas só para a gente ter uma base, o futuro simples são ações que a gente faz uma previsão do que irá acontecer após 4 semanas, ok? Então, só para a gente ter essa base. Então, o auxiliar do futuro é o will, com a terminação em a, quando a gente faz a conjugação verbal para português, porque em inglês a gente não faz essa conjugação, né? Então, o futuro simples, como que a gente vai usar? A gente vai usar um pronome auxiliar mais o verbo e mais substantivo ou um complemento. Então, aqui é algum exemplo que eu dei. Ó. I will get water for you. Eu pegarei água para você. Então, se a gente falar isso em português, eu pegarei água para você. Se a gente pensar num tempo, quando que vai ser? Vai ser agora, nesse exato momento. Certo? Então, por isso que nós usamos o will. Tá, Jonas, mas por que a gente não pode usar o futuro, o presente simples, que é o do? I get water for you. Porque o futuro, o presente simples, são ações que a gente fala de rotina. Então, não estou me referindo a uma rotina, estou falando de uma ação que eu vou praticar nesse momento. Então, é onde entra o futuro simples e é onde entra o auxiliar que eu estou identificando que eu vou praticar nesse momento. E o presente simples não. O presente simples não se retrata desse momento agora. Ele fala de rotina, pode ser mais tarde, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, ok? Então não vamos confundir o presente simples com o futuro simples. O futuro simples eu posso usar nesse exato momento. Por isso que eu botei esse exemplo para vocês entenderem que quando qualquer ação vai ser praticada nesse exato momento, eu vou usar o will como auxiliar. Por isso que na explicação anterior eu coloquei ações que a gente pratica nesse exato momento ou após 30 dias. É claro que eu dando frases aleatórias fica mais difícil de vocês visualizarem. Mas no dia a dia é bem comum. Se a pessoa pegar e chegar aqui para você, I will do a test. I will do a test. Então, I will do a test, eu farei um teste. Duas opções, ou a pessoa fará nesse momento, ou ela fará daqui 30 dias. Mas se ela chegar para vocês com um caderno na mão e falar, I will do a test, vocês sabem que é nesse momento. Então, vivenciando isso, fica mais fácil da gente identificar se é agora ou é após 30 dias. O próximo exemplo vai ser You will travel to London next semester. Então, you will travel to London next semester. Você viajará para Londres próximo semestre. Então, aqui eu já estou identificando que vai ser no próximo semestre, que mais de 30 dias ou
daqui 6 meses, daqui 4 meses. Tá, e se eu não identificasse next semester, I will travel to London. Então, se a gente tivesse vivenciando esse momento, se a pessoa está com a mala dela e falar para você, I will travel to London, automaticamente a gente vai saber que ela está indo para Londres. Mas digamos que vocês estão conversando, oh, I am planning to travel, I will travel to London. Então, você sabe que vai ser após 30 dias. Pelo tempo verbal, pelo auxiliar, a gente consegue identificar se é mais de 30 dias, se é num período de 30 dias. É por isso que os americanos eles usam os auxiliares verbais para identificar o tempo. Então, fica mais fácil, porque em português a gente faz a conjugação pelo verbo. A gente não usa auxiliar verbal. Então, nessa conjugação fica mais difícil de entender se ainda vai acontecer depois de um tempo após 30 dias ou num período mais curto. Em inglês, não. Os auxiliares eles fazem essa pré-determinação de tempo, se é rotina, se é no período de 30 dias, de 4 semanas, ou se é um tempo mais elevado. Então, se torna mais fácil. Vou dar um exemplo em português de novo. Eu fui à praia. Então, já aconteceu, já acabou. Se eu falar, eu tenho ido à praia. Então, ele tem uma ligação com o presente. Eu usei passado simples e usei presente perfeito. O presente perfeito, ele dá uma ligação com o presente. E o passado simples, não, já acabou e já morreu. Então, por isso que fica mais difícil da gente entender isso em português. Ok? Em inglês, são só os auxiliares. Então, mais um exemplo. He will go to a nice university. He will go to a nice university. Ele irá para uma ótima universidade. A gente sabe que ainda vai acontecer. Daqui 30 dias ele tem que passar na escola, ele tem que se formar e depois ele vai para uma universidade. Então, esse período indica que é mais de 4 semanas, certo? Depois a gente tem a forma interrogativa. A forma interrogativa do futuro simples, a gente usa o auxiliar e mais o not. Tem duas formas da gente usar o will mais o not, que é a forma contraída e a forma solta. Então, já na forma negativa, nós temos duas formas de falar a negação, que é o auxiliar mais o not ou a forma contraída também. Então, primeiro exemplo. She will not travel with me. Ela não viajará comigo. Então, alguma ação, uma previsão que a gente acha que vai acontecer, mas a gente já está negando. A segunda forma é a forma negativa contraída do will not. They won't run in the marathon. Então, eles não correrão na maratona. Então, é um futuro, novamente, e já na negação. A outra forma, we won't cook now. Nós não cozinharemos agora. Então, aqui eu identifiquei que é agora, nesse momento. Então, a gente usa o will na negativa também, porque eu estou negando, ok? A próxima forma é a forma interrogativa. A gente já sabe que em inglês, como a gente não faz essa conjugação e entonação de pergunta em inglês, o que a gente faz? A gente faz a inversão. O auxiliar, ele vem antes do pronome para indicar o tempo verbal e também indicar que é uma interrogativa. Então, a primeira pergunta, will you marry me? Bom, a gente vê vários filmes e as pessoas, quando se ajoelham, a ação, naquele momento, ele está fazendo um convite para o futuro. Então, é uma previsão. Por mais que a pergunta seja naquele momento, eles estão se referindo ao futuro. Então, é por isso que eles usam o auxiliar will. Então, will you marry me? Você casará comigo? Ok? Então, por isso que a gente usa o will, porque a pergunta é naquele momento, mas está se referindo a um futuro. A próxima seria, will you work for McDonald's? Você trabalhará para o McDonald's? Então, a gente está conversando, claro que é um contexto, a gente não tem uma conversação anterior para fazer essa pergunta, mas é uma previsão. Você está conversando comigo e fala, eu entreguei meu currículo
no McDonald's. Aí will you work for McDonald's? Então, é uma previsão do futuro também. Outra coisa que a gente faz em português, que a gente não costuma ver em inglês, mas isso é usado também, a gente fazer uma pergunta na negativa. Então, eu posso falar, won't you go with me? Você não irá comigo? Entendeu? Eu falo, eu estou indo amanhã em tal horário eu estou indo fazer alguma coisa. Então, como eu estou especificando um tempo, eu posso usar o will também. Mas digamos, vamos ao supermercado. Won't you go with me? Você não irá comigo? Então, por isso que eu uso o will na frente, mas usando a negativa também. Eu posso fazer interrogativa na negativa. Não tem problema nenhum. A gente faz isso em português. Você não vai comigo? Você não quer isso? Isso não é seu? Então, essas perguntas que a gente faz em português na negativa, a gente também pode fazer em inglês sem nenhum problema, respeitando que quando for interrogativa, os auxiliares ele vem antes do pronome, ok? Então, o futuro simples, o auxiliar é o will e a conjugação verbal vai ser em, né? Mas conforme o pronome a gente sabe que muda a terminação, por causa do português, a gente faz a conjugação do verbo conforme o pronome. Então, eu irei, você irá, ele irá, nós iremos, ok? Eles irão e por aí vai. O próximo futuro que a gente vai ver é o futuro do pretérito. Esse futuro do pretérito em português, a gente sabe que a gente tem várias conjugações em português, futuro do pretérito, futuro do indicativo. Então, em inglês também nós temos isso. Nas minhas aulas eu tento não mostrar muito isso, futuro do pretérito, porque se a gente pegar o auxiliar, fica mais fácil de entender. Então, o would, a terminação dele de conjugação verbal vai ser ia, então ele se chama futuro do pretérito. Então, quando que a gente usa esse futuro do pretérito? Ele expressa incerteza, surpresa e indignação, sendo utilizada para referir a algo que poderia ter acontecido posteriormente a uma situação no passado. Então, eu poderia falar assim, eu iria com você, eu jogaria com você, eu correria, entendeu? Então, essa simulação, essa surpresa ou incerteza que a gente usaria o would. Então, os exemplos são, I would travel with you. Eu viajaria com você. Então, você vai me falar assim, mês passado eu fui para a Serra. Você poderia ter ido comigo. Então, you would travel with me. I would travel with you. Eu viajaria com você se você tivesse me convidado. Então, aqui eu poderia acrescentar I would travel with you if you invite me. Se você me convidasse, né? Entendeu? Então, would é alguma coisa, alguma incerteza do passado. Mas também a gente tem a forma contraída do would. A contraída do would, a gente às vezes está vendo o filme, está vendo com um subtítulo, e tem duas formas de usar essa forma contraída aqui. Uma é do would e a outra é do passado perfeito. O passado perfeito, o auxiliar é o had. Esse had, a abreviação fica assim. Mas como que eu sei que é passado perfeito ou futuro do pretérito? Porque muda a conjugação verbal, ok? Isso a gente vê ainda nas aulas futuras. Essa conjugação verbal no passado perfeito vai ser o past participle do verbo. Aqui, ele está no presente. Se fosse passado perfeito, ele seria been. I had been, ok? Isso é alguma coisa que a gente vê no futuro. Então, you would be a nice company. Você seria uma ótima companhia, certo? Então, a abreviação do would é só um apóstrofo de para qualquer pronome. Eu posso usar I'd, you'd, he'd, she'd, it'd, we'd, they'd, ok? Então, é só colocar um apóstrofo de da contração do would. Depois, she would enjoy the party. Ela aproveitaria a festa. Então, eu poderia fazer um complemento aqui. She would enjoy the party if she had come. Se ela tivesse vindo. Ok? Então, o futuro do pretérito são ações
que poderiam acontecer, alguma surpresa, alguma relação com o presente, ok? E a forma negativa, a gente tem duas formas também, o would not ou a contração de wouldn't. Então, o primeiro exemplo, he would not call her. He would not call her. Ele não ligaria para ela. E a forma contraída, they wouldn't hurt you. Eles não machucariam você. Então, são ações no passado. Por mais que o nome seja futuro do pretérito, ok? E a forma interrogativa, como nós já vimos, auxiliar e interrogativa, ele sempre vem antes do pronome para indicar o tempo verbal, indicar que é uma pergunta. Então, would you be my Valentine? Isso é uma pergunta clássica. Que é Valentine? A gente tem o Dia dos Namorados, né? Que se chama em inglês Valentine's Day. Então, Valentine seria namorado ou namorada para um dia específico. Porque nós temos o verbo date, que é namorar. E a gente sabe que namorado e namorada é boyfriend e girlfriend. Mas qual é a diferença de Valentine, boyfriend e girlfriend? Então, quando a gente vai conhecer uma pessoa, quando a gente conhece uma pessoa e você quer convidar ela para sair, você pode falar, do you want to go in a date with me? A gente está usando dates, um dia específico. Ou eu poderia também usar o Valentine, que seria um dia específico. Em vez de eu chamar ela como namorado e namorado, a gente não sabe como vai ser a relação ainda. Então, um dia a gente pode chamar Valentine. E o próximo exemplo, would she go out with me? Ela sairia comigo? Então, digamos que alguma coisa já aconteceu e eu gostaria de saber se a pessoa sairia comigo. Would she go out with me? Ela sairia comigo? Então, o futuro do pretérito, a terminação de conjugação vai ser o ia, mas a gente sabe que depende do pronome, certo? A gente vai usar, vai fazer a conjugação diferente por cada verbo. Então, I hope you like it. Eu espero que vocês gostaram. Então, dois tipos de futuro, o will e o would. Existem vários outros, mas esses são bem usados também, ok? Alright, I hope you like it. Bye.